continuidade ao nosso culto. Vamos ficar de pé? Amém? Feche seus olhos. Continue a falar com seu Pai. Ele já se faz presente. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos por mais essa oportunidade de juntos estarmos aqui para exaltar, para bendizer o teu santo nome, Jesus. Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem guardado o teu povo. E Espírito Santo, te pedimos dar-nos um culto abençoado, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Que o teu Espírito Santo venha se fazer real em nosso meio. Que o teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio. Que juntos venhamos entregar o nosso melhor. Que a cada som, que a cada acorde entoado flua rios, flua o teu Espírito Santo, flua cura em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoe o nosso pastor que tem se disposto, que tem colocado como atalaia, que tem cumprido o teu chamado, o teu ministério. Que o Senhor venha estar, ó Deus, derramando as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida do teu servo, Pai. Que tudo que ele venha falar venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, guarda os teus filhos que estão a caminho, livra-os de todo mal, de todo acidente, ó Pai. Que juntos venhamos te adorar, Pai. Isso que te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, versículo 5. 1 Pedro 5, capítulo 5, a partir do 6. 1 Pedro. Pedro 5, a partir do versículo 6. Todos acharam? Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual ao de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém? Estamos aqui porque foi o Senhor que nos chamou e o Senhor tem nos firmado, tem nos fortificado e tem nos aperfeiçoado. Amém? Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, dê um joinha, cumprimente seu irmão. Amém? Amém? Somos poucos, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, a render a Ele toda a nossa adoração. Então eu te convido a você estar falando com Ele, fechando seus olhos, e que você possa estar aqui louvando ao Senhor. De onde você estiver, que você possa estar se entronizando com o Pai, que você possa estar falando: Senhor, meu coração é teu, Senhor Deus, só o Senhor pode me trazer o alívio, só o Senhor pode me trazer a salvação, só o Senhor pode me trazer o refúgio. Eu não tenho outro caminho para seguir se não for o teu, Senhor. E é por isso que nós acreditamos em Ti, Senhor Deus. Haja o que houver, Senhor Deus, venha o que vier, a nossa fé está firmada em Ti, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus em quem nós podemos confiar, Tu és o Deus em quem vem e traz a paz. O Senhor é o Deus que traz sobre nós aquilo que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Só o Senhor pode nos dar, e esse é o caminho qual nós queremos e devemos seguir, Pai. O Teu caminho, Senhor, Tu és o caminho, Senhor, o único caminho, Senhor. Não temos para onde ir se não for em Ti, Senhor Deus. E para onde iremos nós?
Este
Enche os nossos corações, preenche todo vazio, Senhor. Tira todo medo, arranca tudo que não provém de ti, Senhor Deus. E traz aquilo que agrada o teu coração, Senhor. Traz para nós esta noite. Nós queremos viver em tua presença. Nós queremos anunciar a jornada em ti, Senhor. Invada o nosso ser, Senhor Deus. Que nós venhamos queimar, que nós venhamos anunciar por mais em ti, mais do teu poder, Senhor. Não há nada que eu sei mais que a tua presença. Que não há nada que eu sei mais que ver a tua face, Deus. Você pode contemplar a face do Senhor. Não há nada que eu sei mais que a tua presença. Que a tua presença.
noite, Pai. Nós vamos a Ti, Senhor, com Rei dos Reis, o Rei da Glória. Tu és tudo que nós precisamos, tudo que nós temos. Não há outro Deus além de Ti, Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso louvor. Recebe, Pai, como incenso agradável a Ti, Deus. Que o Senhor possa ser entronizado nessa noite. Nós Te adoramos e Te glorificamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, amém. Aleluia. Pode ser mais forte, Senhor, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tome o seu assento em nome de Jesus. Amém. Queremos aí estar saudando os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais também. Que Deus abençoe aí a sua casa, o seu lar. Que você possa ter um encontro aí com o Senhor dentro da sua casa. Que o Espírito Santo possa estar fazendo morada no seu coração. Amém? Quero lembrar os irmãos das nossas programações. Elas estão ainda vão continuar aí pelas transmissões ao vivo, pelas redes sociais. E na medida do possível aqui na nossa igreja também, com poucas pessoas. Mas estamos aqui para adorar e cultuar ao Deus de Israel, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. A gente sabe que nos últimos dias as pessoas estão andando muito ansiosas com o dia de amanhã, devido aí a essa pandemia no nosso país e no mundo, mas nós sabemos que o nosso Deus é aquele Deus todo-poderoso, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que traz cura, e eu tenho certeza e tenho fé que Deus não colocou aí inteligência no homem para que fosse jogado fora. Tem homens aí buscando a cura, buscando as vacinas, e eu tenho certeza que logo, logo vai estar tudo normalizado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E esse texto fala sobre ansiedade, uma coisa que tem assolado nos últimos dias muitas pessoas. O dia de amanhã, como que vai acontecer, o que vai acontecer. E eu quero te convidar a você ler a partir do versículo 25 comigo, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, é um texto onde Jesus está nos ensinando a tratar com a nossa ansiedade. E a gente vê as pessoas nos últimos dias tão ansiosas e deixam de cumprir os princípios da palavra, o princípio de dizimar, o princípio de ofertar, o princípio de viver em comunhão, em igreja, né? E eu quero nessa noite te alertar sobre isso. Não fique ansioso pelo dia de amanhã, não fique ansioso pelas coisas que vão acontecer. Basta cada dia o seu mal. Acredite no Senhor, deposite a sua fé no Deus poderoso de Israel, aquele que traz cura, aquele que opera milagre, aquele que faz grandes coisas em nosso meio. E eu creio, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando em favor dos seus.
Amém? Se você continuar buscando o Senhor, continuar sendo igreja, não só no templo, mas na sua casa, no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos teus pés, se você for igreja do Senhor ali Deus vai operar milagres, amém? E sobre essa palavra, sobre essa ansiedade, eu quero te convidar a você tirar essa ansiedade do seu coração e trazer uma oferta ao Senhor, uma oferta que venha agradar ao coração de Deus, mostrar a sua dependência do Senhor. A palavra de Deus diz lá no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, né? O reino de Deus, é o reino e a sua justiça. Então, o que nós devemos depositar, quando fala de buscar primeiro o reino, né, de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, eu entendo que é colocar a minha vida nas mãos do Senhor, é colocar todo o meu ser, é acreditar que Ele é o meu provedor, Ele é aquele que cuida, Ele é que traz a provisão, Ele que traz a cura, Ele que me cerca, Ele que me protege, amém? Então, mediante essa palavra, eu quero te convidar a trazer a sua oferta, e trazer também, sendo fiel ao Senhor, trazer também o seu dízimo, trazendo a casa do Senhor. Você que está aqui nessa noite, trazer o seu dízimo ao Senhor. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você que precisa estar dizimando, entre em contato com o pastor Wesley, então comigo, a gente vai estar te direcionando para que você possa estar dizimando com segurança da sua casa, através das contas online, amém? Em nome de Jesus, que você possa estar ofertando e dizimando nessa noite, enquanto nós louvamos ao Senhor mais um dos nossos hinos. Estenda suas mãos, vamos estar orando e consagrando cada importância. Jesus, ó Pai, eu quero te entregar, Senhor Deus, cada importância aqui, ó Pai, depositada na tua casa, Senhor Deus, para o uso no teu reino, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um dos ofertantes, ó Pai, aqueles que trouxeram hoje, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, uma expressão, ó Pai, tirando toda a ansiedade do seu coração, ó Pai, e confiando em Ti, na Tua provisão, no Teu cuidado, Deus. Em nome de Jesus, abençoa também os dizimistas da Tua casa, ó Deus, que cerca a vida financeira deles, ó Pai, que a cada dia eles possam estar vivendo fidelidade todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não puderam nessa noite, ó Pai, abre portas de emprego, Pai, abre as portas, ó Pai, abre as janelas do céu sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Deus, e derrama as suas bênçãos sem medidas, Pai. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos e bendizemos por cada importância aqui, consagramos a Ti, Senhor, para o uso no Teu reino, que haja sempre sabedoria e discernimento. É o que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Pastor Wesley. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós louvamos a Deus por cada um dos que estão aqui nos ajudando neste culto online.
e por cada um dos irmãos que estão também nos assistindo em qualquer lugar do planeta. Amém? Nós louvamos a Deus porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não está aqui por acaso, você não está conectado por acaso, mas Deus te levou até essa transmissão, ou Deus te trouxe até aqui, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Vamos falar um pouco a respeito da história do rei Josafá, um homem que, ao meu ver, foi um exemplo pelas suas atitudes no momento que ele estava vivendo um momento de bênção, um momento de prosperidade, um momento em que tudo corria bem. E também foi um exemplo no momento da luta, no momento da prova, no momento do medo, no momento em que ele não via solução. Ele também nos deixou um exemplo para nós seguirmos. E nós vamos estudar um pouco a respeito disso nessa noite, amém? A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 20, 17, se você puder abrir ou acessar, 2 Crônicas, capítulo 20, 17, uma palavra que o Senhor deu para esse rei, o rei Josafá, no seu momento em que ele estava debaixo de uma perseguição, de uma... 2 Crônicas 20, 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que temos nesse momento de estar na Tua presença, de estarmos falando contigo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu tens algo também para falar aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes agora para, Senhor, sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Nós te damos liberdade, Senhor, para, Senhor, passarmos a transformar o nosso entendimento segundo a Tua palavra, trazendo restauração, trazendo renovação para as nossas vidas. Paizinho querido, fala conosco, dá ordem aos Teus anjos que guerreiem por nós nas regiões celestiais, e que todos que estiverem ouvindo essa palavra neste momento estejam agora sendo protegidos por Ti, Senhor, para poderem compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Fica conosco, Pai. Assim nós oramos, declarando a nossa total dependência de Ti, e em nome de Jesus. Amém. Amém. O rei Josafá foi um homem muito temente a Deus. Ele assumiu o trono da nação de Judá e tomou uma decisão que era servir ao Senhor. Nós vemos no capítulo 17, quando ele começa a fazer uma restauração, e a nação de Judá passa por um grande reavivamento. Nesse momento, a nação estava mergulhada em práticas erradas, estava com uma série de coisas que não deveriam acontecer na vida daquela nação, que era o povo de Deus. E quando Josafá assume o trono, ele toma uma decisão e ele muda as práticas do povo de Judá, ele ensina a palavra, ele faz coisas muito importantes. E todas as reformas promovidas por Josafá na nação de Judá, na verdade, são exemplos, são um tipo daquilo que nós precisamos viver quando tomamos uma decisão de servir ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que servir a Deus é só passar a frequentar a igreja, ou então servir a Deus é só carregar mais um título de cristão ou de evangélico, mas na verdade servir a Deus significa mudanças profundas no nosso dia a dia, significa mudanças profundas na nossa maneira de pensar, mudanças profundas nos nossos hábitos. E eu quero começar essa palavra lembrando exatamente dessas atitudes, dessas reformas, dessas mudanças profundas que Josafá trouxe para a nação de Israel. Estão relatadas lá no capítulo 17 do livro de 2 Crônicas. No versículo 2, por exemplo, diz: posicionou tropas em todas as cidades,
as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Irmãos, a primeira coisa que ele fez foi tomar uma atitude de vigilância. Ele entendeu que a cidade não poderia ficar desguarnecida. Ele entendeu que as cidades que compunham aquela nação precisavam estar protegidas. Então diz o texto que ele pôs tropas e estabeleceu guarnições. O que significa isso? Ele olhou os pontos fracos e disse: é aí que eu preciso vigiar, é aí que eu preciso colocar uma atenção maior, é aí que eu preciso cuidar, porque eu sei que é por aí que o inimigo pode entrar. Eu acho que essa é, sem dúvida, a primeira atitude que nós devemos ter no momento que nós decidimos viver uma vida para o Senhor. Precisamos definir, precisamos buscar no nosso dia a dia os pontos fracos, aquilo onde nós sabemos que o inimigo já usa contra nós, aqueles instantes onde nós sabemos que o inimigo encontra brecha para entrar, e aí tem que ser o nosso momento de vigilância, aí tem que ser o local, a situação onde as nossas tropas e as nossas guarnições tem que ser estabelecida de forma muito forte, ou seja, precisamos ter uma postura de vigilância. Entendemos que mesmo estando servindo ao Senhor, estamos debaixo do ataque do inimigo. Sabemos que o inimigo não está contente, pelo contrário, ele vai lutar, ele vai tentar de toda forma nos fazer voltar para as práticas antigas. Então, sem dúvida alguma, a partir do momento que eu decido servir ao Senhor, eu preciso ter uma postura de vigilância. Não é à toa que por várias vezes o Senhor Jesus falou que precisamos vigiar e orar em todo o tempo. Por quê? Porque na verdade, sem a vigilância, nós acabamos deixando esses pontos vulneráveis na nossa vida, e é nesse instante de vulnerabilidade que nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo, precisamos estar vigilantes para que o inimigo não encontre oportunidade para adentrar a nossa vida. No versículo 4 tem uma próxima atitude, uma segunda reforma que ele tomou na nação, que eu entendo como também um exemplo para nós. Diz o versículo 4 do capítulo 7: antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Irmãos, preste atenção, todo mundo fazia o errado. O pai dele fazia o errado. E quantas vezes nós podemos pensar, todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer também? A palavra de Deus diz que ele andou nos mandamentos do Senhor, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, ou seja, procurou a palavra de Deus e seguiu as orientações, seguiu as direções dadas pela palavra de Deus, mesmo que todo Israel estivesse agindo diferente. Ele toma uma decisão: eu não vou agir como todo mundo age, eu não vou agir como os reis que me antecederam agiram, mas eu vou agir segundo a palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós temos essa tendência, todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, a sociedade está caminhando para isso, então eu aceito naturalmente. Mas nós precisamos entender que o nosso crivo deve ser a palavra de Deus, deve ser aquilo que o Senhor nos deixou guardado nas suas escrituras. Os mandamentos do Senhor devem ser a luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés. É através dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor, que nós vamos garantir dias melhores, que nós vamos garantir a vitória. Então nós não seguimos aquilo que todo mundo faz, mas seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que ele está nos ensinando aqui, mesmo vendo que Israel fazia de forma diferente, ele decide seguir os caminhos dos mandamentos do Senhor. Um terceiro item que eu vejo que foi uma atitude que traz para nós um ensinamento também, está lá no capítulo 17, versículo 6, diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor.
Irmãos, preste atenção, olha que coisa interessante que a palavra de Deus traz para nós. Ele não foi tímido em seguir os caminhos do Senhor, ele não vacilou, ele não titubeou, ele não ficou pensando ou indeciso, mas diz o texto que ele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, em tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Isso é algo que nós precisamos entender. Nós temos sobre nós a direção do Senhor, nós temos à nossa disposição a palavra do Senhor, nós temos no nosso dia a dia o Espírito Santo falando aos nossos corações. Então nós precisamos entender que, como diz 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se é para servir ao Senhor, sejamos ousados. Se é para andar nos caminhos do Senhor, nós não vamos pensar duas vezes. Se é para mudar as nossas atitudes e fazer de acordo com a palavra de Deus, nós vamos enfrentar o que for preciso enfrentar, mas seremos ousados e decidiremos mesmo contra talvez várias situações ou várias circunstâncias na nossa vida, mas nós vamos ser ousados em seguir ao Senhor. Eu creio que essa talvez seja uma das características mais marcantes desse rei Josafá. Ele foi ousado em fazer a obra do Senhor, em seguir os caminhos do Senhor. E na parte B desse versículo ainda diz: e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Irmãos, preste atenção. Ele acabou com a idolatria, ele rompeu com os deuses pagãos. Todos adoravam aqueles postes ídolos, todos usavam aquelas esculturas, aquela idolatria, e ele disse: no meu reinado isso não vai ficar. E de forma ousada ele rompe com o pecado. Irmãos, eu sei que muitas vezes romper com o pecado talvez possa parecer uma atitude que vai desagradar alguns, porque muitas vezes para o pecado nós temos companhia à vontade para nos levar para as coisas erradas. Com certeza existem pessoas aí que são muito amigos, mas é nesse momento que nós precisamos ter a ousadia de dizer não ao pecado e dizer sim para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele tomou uma decisão: eu vou romper com os pactos antigos, eu vou romper com os postes ídolos, eu vou romper com os lugares, com os altares que estão estabelecidos a outros deuses, e mandou arrancar tudo. Com certeza as pessoas ficaram abismadas com aquela situação, com certeza muitos procuraram esses ídolos depois para cultuarem, para adorarem, e eles já não estavam lá. E eu quero te dizer que a sua vida tem que ser marcada por essa atitude. Quando as pessoas te procurarem para o pecado, eles vão entender que você não faz mais parte disso, você não pratica mais essas coisas, e de forma ousada você vai dizer: eu sirvo a um Deus verdadeiro agora, eu não sirvo mais aos deuses estranhos, eu não sirvo mais aos falsos deuses. Diz o capítulo 17, o versículo 7, uma quinta atitude que é um ensinamento para nós: promoveu o ensino da palavra de Deus. Diz assim: no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele pega homens que conheciam a palavra de Deus e ele faz agora um projeto para que esses homens caminhem por todas as cidades de Judá, ensinando a palavra de Deus, levando o povo a entender o que era a vontade de Deus, levando o povo a conhecer a lei do Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar prontos para conhecer com profundidade, e não só para conhecermos, mas também para ensinarmos, para também respondermos aqueles que perguntarem a respeito da nossa fé. Agora, para que possamos fazer isso, nós precisamos estar como Josafá, dispostos a ensinar, dispostos a estudar e a ensinar a palavra de Deus, dispostos a implantar na nossa vida uma nova cultura, a cultura do
reino, a cultura do céu, a cultura da palavra de Deus. Ainda no capítulo 19, versículo 5, eu quero destacar algo muito importante que ele fez também, que eu creio que faz parte de toda essa reforma. Diz o texto: estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Irmãos, em outras palavras, ele restabelece a justiça para o povo. O povo estava sofrendo, não tinha juízes definidos dentro de cada cidade, e ele diz: não, dentro do meu reinado vai haver justiça, dentro do meu reinado vai haver pessoas responsáveis para cuidar, para que a justiça seja estabelecida dentro da minha nação. E eu quero te dizer, meu irmão, muitas vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, estabelecer a justiça nas nossas atitudes, estabelecer a justiça em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que hoje em dia a sociedade atual muitas vezes nos leva a buscar situações de facilidade, situações de esperteza, mas aquele que serve ao Senhor, ele não é dado a esse tipo de coisa, pelo contrário, ele busca a justiça de Deus em todas as suas atitudes. Sem dúvida alguma, ele fez reformas profundas em Israel, sem dúvida alguma, ele tomou atitudes que mudou aquela nação, e essas atitudes são um exemplo para nós. E tudo ia bem, a palavra de Deus diz que o Senhor o abençoou, que o Senhor o prosperou, que tudo estava correndo muito bem. Mas em um determinado instante, mesmo enquanto ele servia ao Senhor, mesmo enquanto ele se dedicava em fazer o que era certo para Deus, diz a palavra de Deus lá no capítulo 20, que os inimigos se levantaram contra a nação de Judá, que os inimigos vieram com grande fúria contra aquela nação. E isso eu quero trazer como primeiro ensinamento para nós. Muitas vezes nós estamos seguindo a Deus, muitas vezes nós estamos fazendo essas reformas, tomando as atitudes que precisam ser tomadas na nossa vida. Muitas vezes nós estamos caminhando segundo a palavra de Deus, e às vezes nós pensamos: não, agora vai tudo bem, agora está tudo certo, Deus tem me abençoado, Deus tem estado ao meu lado, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, quando de repente nós vemos o levante de Satanás, quando de repente nós vemos o inimigo de nossas almas se levantando com fúria contra as nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Os versículos 1 e 2 do capítulo 20 diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Irmãos, em outras palavras, alguém chega para ele e diz: olha, vários reis se juntaram para lutar contra você, uma grande multidão já está vindo, e eles já estão bem perto. Irmãos, preste atenção. Um homem que servia a Deus de todo o seu coração, um homem que trouxe um avivamento para a nação de Judá, um homem que fez coisas tremendas dentro daquela nação, um homem que rompeu com o pecado, que rompeu com a idolatria. Agora ele vê a fúria do inimigo contra ele. Será que eu e você não poderemos passar por situações parecidas? Será que eu e você não estamos sujeitos a esse tipo de coisa? Eu quero te dizer, meu irmão, estamos sim. Agora, é justamente nesse momento em que nós estamos passando por afronta, é nesse momento que nós estamos passando por situações difíceis, é nesse momento que nós vemos a situação quase que perdendo o controle, é nesse momento que nós não vemos nenhum alento, nenhuma esperança, é nesse instante que nós precisamos tomar as atitudes corretas. E aí eu digo que Josafá foi também um exemplo no momento da luta, também um exemplo no momento da prova, no momento da dificuldade. E são as atitudes dele agora nesse momento de prova que nós precisamos entender.
A primeira coisa que eu vejo como atitude dele, como atitude de um homem de Deus, mas um ser humano, está lá no versículo 3 do capítulo 20, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, a primeira parte desse versículo: então Josafá teve medo. Irmãos, a batalha era tão séria, a multidão era tão grande, o exército que se levantava contra ele era tão poderoso, que apesar de ele ter o seu exército também, ele teve medo. Irmãos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que termos medo não é algo errado em si. Todos nós podemos passar como Josafá por situações que vão causar medo, que vão causar a expectativa, a ansiedade do que virá, do que está para acontecer. Hoje em dia nós estamos vivendo dias de ansiedade, estamos vivendo dias de medo. E eu quero te dizer, para você que está aqui, para você que está nos ouvindo pela internet, entenda uma coisa: ter medo é algo normal, é algo natural, faz parte do ser humano. Na verdade, o medo é um mecanismo de defesa que nós temos, que Deus nos deu, para que nós possamos nos defender das situações que estão vindo. Agora, uma coisa nós precisamos entender: que no momento em que o medo vem, no momento em que a luta chega, as atitudes têm que ser corretas. Tem que ser corretas, as atitudes têm que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nossa natureza de homens e mulheres que fazem parte do reino de Deus, filhos e filhas do Senhor. Nós não podemos agir como os incrédulos, nós não podemos agir como aqueles que não conhecem o seu Deus. Podemos passar pelo medo, sim. Podemos ser abatidos, sim. Podemos passar por situações que causam, tentem trazer talvez ansiedade aos nossos corações. Mas entenda uma coisa: a nossa reação tem que ser diferente. Por quê? Porque o Senhor nos deu armas para lutarmos diante de uma realidade espiritual. Porque o Senhor nos capacitou para essa batalha, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, porque tal como Josafá era um homem temente a Deus e servia a Deus e tomou as atitudes que precisavam ser tomadas para servir a Deus de todo o seu coração, se assim nós formos, o Senhor estará conosco, o Senhor nos ajudará, mesmo no momento do medo, mesmo no momento da ansiedade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Entenda uma coisa, meu irmão: você não entra nessa situação, você não entra nessa batalha da mesma maneira que todos entram. Você entra possuindo armas espirituais. Você não tem só armas naturais, você não tem somente os recursos humanos, que diante da situação que nós estamos vivendo são tão poucos e trazem tanta preocupação. Mas entenda uma coisa: os recursos que você tem vão além, porque você tem os recursos espirituais. Você tem as armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E sabendo disso, entendendo isso, nós vamos para essa batalha de forma diferente. E a diferença é justamente na nossa reação a toda essa situação. Qual foi a reação de Josafá? A palavra de Deus diz que ele teve medo sim. Mas o que ele fez com o medo dele? Sentou, chorou e pediu a morte? Foi isso, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Nós lemos aí no versículo 3. Então Josafá teve medo, e depois? E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, ele começou a usar as armas espirituais. A primeira arma que ele lançou, irmão, foi o jejum. Nós, como servos de Deus,
nós que entendemos a situação que está acontecendo não só no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual, precisamos jejuar pela nossa nação, precisamos jejuar pela nossa cidade, precisamos jejuar por aqueles que já foram contaminados por esse vírus. Nós sabemos que uma das armas espirituais que Josafá usou e está à nossa disposição nos nossos dias é justamente jejuarmos, apresentarmos diante do Senhor a nossa vida em intercessão, em jejum por aquilo que está acontecendo. Se nós ficarmos simplesmente inertes diante do medo, ele nos vencerá e nada vai mudar. Agora, se o medo servir para eu tomar consciência da situação e usar as formas corretas, de forma precavida, de forma consciente, mas não ficar parado, não me deixar levar pelo desespero, com certeza nós vamos passar por essa situação de forma vencedora. Agora, muitas pessoas estão deixando o medo amarrá-los, estão deixando o medo, fazer com que eles fiquem jogados pelos cantos, pelo chão, não tomam atitude, pelo contrário, a ansiedade vem bater na porta, o coração vai apertando, e daí a pouco o que só sabe fazer é se preocupar porque a situação está incontrolável. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é aquele que cuida de nós. A palavra de Deus diz que mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que falte os animais lá no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, mesmo que a situação esteja descontrolada, sim, descontrolada, mas nós sabemos que o nosso Deus não perdeu o controle. Para os homens talvez esteja, mas para Deus não está. Ele sabe exatamente como tudo vai terminar. Então entenda uma coisa, a nossa posição é reagirmos segundo a palavra de Deus. E a primeira coisa que Josafá fez foi apregoar um jejum. É dizer, minha nação, meu povo, vamos jejuar. Porque a situação é difícil, é complicada, eu não vejo saída, eu tenho medo, mas eu sei que o meu Deus pode mudar. Quando eu tomo uma atitude de jejuar, quando eu tomo uma atitude de orar, que foi o que ele fez no versículo 4 de 2 Crônicas 20, diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, preste atenção, quando eu me ponho em jejum e oração, mesmo que o medo esteja batendo, mesmo que olhando aos olhos humanos eu não vejo a saída, quando eu me ponho em jejum e oração, eu estou dizendo para Deus, eu confio em Ti, Senhor, eu espero em Ti a saída, eu espero em Ti a solução. Agora, se eu simplesmente me desespero e não me ponho em jejum e oração, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não confio em Ti. Eu não sei quem Tu és. Eu não sei qual é a tua capacidade, o Teu poder. Porque se você conhecesse o seu Deus, você já teria corrido para Ele em jejum e oração. No versículo 6 nós vemos uma terceira coisa que ele fez. Diz assim: e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem Te possa resistir. Irmãos, o que ele está fazendo na oração dele, irmãos? Ele está reconhecendo quem é o seu Deus. Ele está dizendo, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor, Tu és aquele que domina sobre todos os povos, Tu és aquele que tem a força e o poder nas Tuas mãos, e ninguém pode Te resistir. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, eu Te conheço, e sei que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. A primeira coisa que deve fazer parte
da nossa oração é exatamente isso, é reconhecer quem é o nosso Deus. Você não está orando e jejuando para um ídolo de barro, de pedra. Você está orando e jejuando para um Deus todo-poderoso, para o Criador dos céus e da terra, para aquele que tem o domínio nas suas mãos. Força e poder estão diante dele, ninguém pode resisti-lo. Entenda isso, esse é o nosso Deus. Se você ainda não conhece o seu Deus, você precisa conhecê-lo através da sua palavra. Reconheça as grandezas de Deus, reconheça quem é o seu Deus. Talvez você já tenha estudado tudo a respeito do Covid-19, a respeito do coronavírus, a respeito de tudo isso que tem se falado aí. Mas será que você sabe qual é um atributo do seu Deus? Será que você tem estudado a palavra do seu Deus nesses dias? Será que você tem aproveitado esse momento de reclusão para conhecer melhor o seu Deus? Reconheça quem é o seu Deus. No versículo 7 ao 9, ele continua orando de uma forma linda. Ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, que coisa maravilhosa! Ele começa a lembrar o que Deus fez pelo povo de Israel. Ele começa a lembrar aquilo que o Senhor fez na história do seu povo, e começa a dizer: o Senhor foi quem nos trouxe aqui, o Senhor foi quem nos deu a vitória até hoje, o Senhor é quem nos colocou dentro dessa terra, e aqui nós construímos uma casa, e nós dissemos que se viesse peste, se viesse castigo, se viesse fome, nós viríamos até essa casa e nós oraríamos, e o Senhor disse que nos ouviria e nos atenderia. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, como o Senhor já fez no passado, continua fazendo nos nossos dias. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei o que o Senhor fez, eu sei quais são as suas promessas para as nossas vidas. Ele lembrou da promessa que Deus fez para aqueles que estivessem orando dentro do local do templo, do local onde o Senhor estabeleceu para ser o culto. Preste atenção, eles estavam debaixo de uma promessa, e ele se lembra dessa promessa, e ele vai dizer: olha, aqui fazendo exatamente isso. Irmãos, entenda uma coisa: quando você entregou a sua vida ao Senhor, quando você começou a caminhar nos caminhos do Senhor, as promessas de Deus vieram sobre a sua vida. As promessas de vitória, as promessas de salvação, as promessas de receber aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Então entenda uma coisa: aquilo que o Senhor planejou, Ele não vai abrir mão, Ele vai fazer. O salmista chega num determinado ponto a dizer: eu não morrerei, antes viverei e verei todo o bem que o Senhor tem para fazer na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? É reconhecer quem é o seu Deus, é fé de saber que Deus vai cumprir as suas promessas. Agora, infelizmente, as pessoas se desesperam e acham que a vida vai acabar nos próximos dias. Esquece que Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Esquece que Deus falou coisas grandiosas a seu respeito. Entenda uma coisa, meu irmão: a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas e a luta? Seja com luta ou sem luta. Ah, mas e o vírus? Seja com vírus ou sem vírus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás, Ele não muda. Ele é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Esse é o nosso Deus, e é isso que Josafá entendeu. No versículo 12 ele diz assim: nosso Deus. Ainda, vamos falar do versículo 10 e 11. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Irmãos, neste momento, eles deixam claro diante de Deus a situação que eles estavam vivendo. Ele primeiro reconheceu quem era o seu Deus. Primeiro ele engrandeceu o seu Deus. Primeiro ele lembrou das promessas do seu Deus. E depois ele diz: agora, Deus, nós estamos vivendo isso. E nós estamos aqui em oração por causa dessa situação. Irmãos, tem pessoas que pensam assim, eu não preciso orar não, porque Deus já sabe o que está acontecendo. Irmãos, entenda uma coisa: a oração, ela é necessária para mudar a sua vida. A oração, ela é um instrumento de Deus para que a sua vida seja transformada pela presença de Deus no seu dia a dia. Tem muitas pessoas que acham que a oração é simplesmente uma maneira de você acionar o seu Deus, o Deus que está lá esquecido, o Deus que está lá, distante, e você ora e ele, peraí que eu vou fazer alguma coisa. Não, preste atenção, Deus está no controle de todas as coisas. Agora a oração vai trazer para você a fé, para você alcançar as bênçãos que Ele já preparou para a sua vida. A oração vai trazer para você a intimidade, para você conhecer o seu Deus. A oração vai trazer para você a disposição em viver em santidade, porque você vai conhecer um Deus santo. Então precisamos orar sim, precisamos colocar diante de Deus a situação que estamos vivendo. Precisamos nos apresentar diante dele com um coração sincero e dizendo: Senhor, a situação não está fácil, a situação é essa. Precisamos do teu agir. E com certeza ele está lá esperando para ouvir a sua voz. No versículo 12 diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que havemos de fazer. Agora olha o que ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, preste atenção. Ele coloca o quadro e ele reconhece a situação. Ele reconhece o limite dele, ele reconhece a pequenez dele. Ele diz: olha, Senhor, o Senhor precisa julgar essa situação, o Senhor precisa fazer algo por nós, porque na verdade nós não temos como vencer, nós não temos como resistir a essa situação. Nós realmente sabemos que está difícil, está complicada. Agora, como que ele conclui esse assunto? Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, sabe por que muitas pessoas se desesperam? Porque em vez de colocar os olhos em Deus, coloca os olhos no problema, coloca os olhos no vírus, coloca os olhos nas fake news ou nas notícias verdadeiras que não são boas. Mas, meu irmão, por pior que seja a situação, por pior
pior que seja o quadro, os meus olhos vão estar em Deus, porque eu sei que é dele que virá o meu socorro, porque eu sei que é dele que virá a resposta para a situação que nós estamos vivendo. Veja a atitude desse homem de Deus. Ele foi claro, ele foi honesto. Ele diz: a situação é difícil, não tem saída. Em outras palavras, a morte já está decretada, mas eu espero em ti. Os meus olhos estão em ti. Em outras palavras, eu confio em ti. Eu confio que o Senhor pode mudar esse quadro. E essa tem que ser a nossa posição. Olhamos para a situação, reconhecemos a situação, tomamos as precauções necessárias, como temos tomado, mas os nossos olhos estão em Deus, porque sabemos que dele virá o nosso socorro, porque sabemos que é dele que virá a solução para essa situação. E graças a Deus, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde àqueles que oram com coração sincero. E diz os versículos 15 em diante que o Senhor respondeu. Deus levanta um homem, um profeta, para trazer a resposta. No versículo 15 diz: e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. No versículo 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Irmãos, preste atenção, olha a resposta que Deus traz de imediato para Josafá e para todo o povo de Judá. Ele deixa claro: não tenham medo, não se assustem por causa dessa situação, por causa dessa multidão, porque a peleja não é vossa, ou seja, não é vocês que vão pelejar, é o Senhor que vai pelejar por vocês. E aí o versículo 17, eu acho que traz a parte que é o que nós estamos vivendo. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, que o Senhor vos concederá. Irmãos, preste atenção. Nós estamos sendo convocados para uma reclusão. A parte mais difícil para quem está acostumado nessa atividade do dia a dia. E nós temos que nos recolher e esperar para que a vitória chegue. E a realidade é que nós não podemos fazer nada mais do que isso. Essa é a saída. Essa é a solução, segundo os estudiosos, segundo as autoridades. E isso talvez seja a parte mais difícil para muitos que estão nos ouvindo aqui nessa noite, estão presentes, estão nos assistindo. Meu irmão, eu sei que talvez você tenha aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de não poder tomar uma atitude, não poder ir contra a situação e resolvê-la. Mas entenda uma coisa: muitas vezes o Senhor nos dá a estratégia para o ataque, mas outras vezes o Senhor diz: não façam nada, eu vou fazer por vocês. E é exatamente isso que Josafá viveu. Irmãos, ele estava indo para uma guerra, ele estava indo para uma peleja, um exército pequeno contra um exército
numeroso contra uma multidão muito maior que o exército dele. E Deus vira para ele e fala assim, ó, fica tranquilo, não faça nada, se posta, ou seja, fica na sua posição, deixa que eu vou guerrear. Eita, será que nós estamos entendendo o que Deus nos diz nessa noite? Meu irmão, minha irmã, fazermos como Josafá, orarmos, jejuarmos, apresentarmos diante de Deus a situação e depois descansarmos no Senhor e entendermos que é Ele que vai guerrear por nós, entendemos que é Ele que vai mudar esse quadro. Não adianta nós nos desesperarmos porque não tem nada para fazer, nós nos desesperarmos porque tem que ficar parado dentro de casa. Não. O nosso papel é deixar o Senhor pelejar por nós. E aí foi muito bonita a reação de Josafá diante disso. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E o adoraram. Irmãos, o Senhor respondeu. Eles podiam dizer assim, não, Senhor, mas espera aí, nos dá uma estratégia, nos dá umas armas mais poderosas, faz alguma coisa aqui para a gente entender como é que vai ser essa vitória. Não, ao receber a palavra, a única coisa que eles fizeram foi se jogar no chão, em joelho, de rosto em terra, e adorar, e reconhecer a grandeza de Deus, e reconhecer quem era o seu Deus. Quando nós entendemos a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós aceitamos aquilo que Deus está fazendo, a nossa atitude é adorar. Agora, quando eu não tenho fé, eu questiono, eu não me submeto, eu não me dobro diante do Senhor. E o que o Senhor nos ensina nesta noite está na hora de nós nos dobrarmos diante do Senhor e recebemos essa palavra e entendemos que Ele vai guerrear por nós, que Ele vai cuidar de nós. O nosso papel é onde estivermos. Se é dentro da nossa casa que vamos estar todos esses dias, então é lá dentro da nossa casa que será o nosso altar, que nós estaremos de joelhos dobrados, adorando ao Senhor, porque já recebemos uma palavra de vitória da parte de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa atitude. E aí no versículo 19, no outro dia eles iam encontrar com os inimigos. Os inimigos estavam vindo na direção deles. No dia seguinte, o encontro, o confronto aconteceria. Aí, olha o que Josafá fez. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Esse é o versículo 19. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, José e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Irmãos, sabe o que eles começaram a fazer? A louvar ao Senhor. Os sacerdotes, os levitas, se colocaram na posição e começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor em voz alta, sobremaneira, diz o texto. Eles receberam aquilo, eles acreditaram naquela palavra, eles tomaram posse da vitória. O inimigo estava vindo, eles iam encontrar com o inimigo, mas eles não foram chorando, eles não foram empunhando armas,
mas eles encontraram o inimigo louvando ao Senhor. Eles foram na direção do inimigo, adorando ao Senhor, levantando a voz em louvores ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É a atitude de quem confia no seu Deus. É a atitude de quem vitória. É a atitude de quem sabe que o Senhor já lhe deu a certeza. Entenda uma coisa: o Senhor tem nos trazido uma palavra de vitória nessa noite. Se você recebe essa palavra, tome posse e comece a adorar ao Senhor. Tome posse e comece a louvar ao Senhor. E o próprio Josafá, ele conclama ao povo para acreditar no profeta. E ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Eu tenho certeza que Deus tem trazido palavras de vitórias para a sua vida, não só essa dessa noite, mas muitas outras já têm vindo sobre sua vida, declarando. Agora, se você quer ser bem-sucedido, creia nos profetas que Deus tem levantado sobre a sua vida, creia nos homens de Deus que têm declarado bênção sobre a sua vida, e reaja da forma correta diante dessa situação. Uma coisa é certa: se você crê, você estará seguro. Se você confiar, você será bem sucedido. E no versículo 21, o que acontece? Ele continua: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, preste atenção. Josafá se aconselhou com o povo, ele foi até o povo, foi até os conselheiros dele e perguntou, acredito que tenha sido assim, perguntou: o que nós fazemos agora? Se Deus falou que nós não vamos guerrear, que a vitória vai ser dele, ele é que vai na nossa frente. E o que o próprio povo, juntamente com Josafá? Vamos louvando, vamos cantando, coloca os cantores na frente. Você já viu isso, irmãos? Um exército ir para a guerra, normalmente vai a infantaria, né? Vai aquela artilharia pesada na frente, abrindo caminho. Não, nessa batalha colocaram os músicos, porque quem ia guerrear não eram os homens, mas o Senhor. Entenda uma coisa: quando nós recebemos a palavra e entendemos que a vitória já está garantida, a nossa posição é continuar a caminhada, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Não é nos desesperando, não é deixando a ansiedade tomar conta, mas é descansando no Senhor. Só vai para uma batalha cantando e louvando quem descansa no Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite: qual tem sido a sua atitude diante das notícias que têm chegado até você? Será que você tem se desesperado? Ou você tem lembrado da palavra de Deus, que Deus já liberou para a sua vida, e tem se levantado em louvor e adoração ao Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias? O que acontece? Versículo 22. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Irmãos, preste atenção. Eles não fizeram nada. Eles simplesmente adoraram o Senhor. Eles simplesmente começaram a cantar louvores ao Senhor e declarar as grandezas do seu Deus. E quando eles chegaram no acampamento do inimigo,
eles já estavam mortos. Entenda uma coisa: se nós nos mantivermos firmados na palavra de Deus, se nós nos mantivermos com os nossos olhos no Senhor, nós dermos ouvido à voz de Deus no nosso meio, nós vamos passar por essa situação, e quando nós tudo já está resolvido. Mas para isso eu preciso descansar em Deus, confiar em Deus e tomar uma atitude de louvor e adoração, mesmo diante da situação tão difícil que nos espera. Diz o versículo 26 que ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Irmãos, eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, nós vamos ir novamente e vamos louvar o Senhor e engrandecer o Senhor. Todas essas cadeiras, porque todos estaremos diante do Senhor no vale da bênção, reconhecendo que o Senhor fez grandes coisas por nós. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Tanto na bênção quanto na provação, nós precisamos ter a mesma postura. Saiba que o Senhor está contigo. Não é só quando tudo está bem, mas principalmente quando as coisas estão mal, o Senhor está ao seu lado. Enquanto isso, permaneça com seus olhos fixos nele. Não tema, não se assuste. A peleja é do nosso Deus. Nós não vamos precisar lutar, pelejar, porque Ele é quem vai lutar por nós. A nossa posição é ficar parado, sim, recolhido, sim, e ver a salvação, ver a vitória, ver aquilo que o Senhor há de fazer ao nosso favor. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Entenda que o Senhor está te fortalecendo para os próximos dias que virão. Que essa palavra continue ecoando no seu coração. E você entenda que ao final de tudo, nós estaremos juntos no Vale da Bênção, ouvindo aquilo que o Senhor fez de grandioso no nosso meio. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar o seu coração, que talvez esteja como o coração de Josafá, antes de ouvir a voz do Senhor. Temeroso, ansioso, preocupado com a situação que estava acontecendo. Mas hoje você recebe uma palavra de Deus. Hoje você recebe uma palavra de vitória. E o seu coração precisa descansar em Deus agora. Você precisa tomar posse dessa palavra, como uma palavra rema, uma palavra específica para o seu coração. E entender que Deus continua falando, que Deus continua operando, que Deus continua guerreando as nossas guerras. E entender que Ele não perdeu o controle dessa situação. Por mais que a situação pareça terrível, por mais que o exército mais, por mais que o que possa vir a acontecer seja algo terrível, o Senhor tem o controle da situação. E quando nós nos dermos conta, Ele já nos garantiu a vitória. Tome posse dessa palavra, feche os seus olhos e agora fale com Deus. Aqui ou aí onde você estiver, fale com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa palavra. Eu quero orar por você, preciso orar. Feche os seus olhos e fale com Deus. Tome uma atitude de fé e diga: Senhor, eu tomo essa palavra como uma palavra profética para a minha vida. Eu tomo essa palavra como uma palavra de vitória para a minha vida. Eu não morrerei, antes viverei e verei todo o bem do Senhor.
O Senhor te dá hoje uma palavra de vida e não de morte. O Senhor te dá uma palavra de vitória e não de derrota. O Senhor te dá uma palavra de descanso, de conforto e não de desespero, de ansiedade. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele a sua ansiedade nesta noite em oração, tal como Josafá fez. Declare quem é o seu Deus. Declare o que você espera. Declare a situação que você está vivendo. E diga: Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo nesta noite. Fale com Deus. Ele está ouvindo a sua oração. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estão, Senhor, aqueles que ouvem a Tua voz. Aqui está, Senhor, a Tua igreja. Aqui estão os Teus filhos que entendem a Tua voz. Senhor, não só aqui fisicamente, mas por onde estiverem, através da internet, ouvindo esta palavra que veio de Ti, Senhor. Aí estão os Teus filhos. Aí estão aqueles que fazem parte da Tua igreja. Aí estão, Senhor, aqueles que têm vivido, Senhor, uma renovação, que receberam promessas, que receberam, Senhor, a vitória em tantas vezes já nas suas vidas. E agora, Senhor, nesse momento de luta, Senhor, eles renovam as suas forças em Ti. Nesse momento, Senhor, de ansiedade, de perplexidade de todas as nações, Senhor, eles se voltam para Ti, colocam os seus olhos em Ti, Senhor, e entendem, Senhor, que o que eles têm a fazer é, Senhor, simplesmente esperar que o Senhor há de dar a vitória. Pai querido, traga, Senhor, a confiança, traga, Senhor, o conforto, traga, Senhor, o alento. Paizinho querido, que nessa noite eles possam entender que o controle está nas Tuas mãos, que o poder pertence a Ti, que a força, a majestade continua e sempre continuará sendo, Senhor, descansar em Ti nessa noite, ó Deus, e louvar, e adorar, e bendizer, e glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido aqui nesta noite, por tudo que temos vivido, Senhor, naqueles que estão distantes, vivendo dentro dos nossos lares. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está no controle. Continua, Senhor, conduzindo as nossas vidas e falando aos nossos corações. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, e nós sabemos que o Senhor guerreará por nós. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te dar a vitória, te dar o descanso, o refrigério. E em nome de Jesus, permaneça nessa palavra. Talvez você seja bombardeado por notícias diferentes. A notícia diferente, você vai a palavra de Deus, da palavra que você recebeu, e vai dizer: eu não me guio pelo que fala, mas eu me guio pelo que o Senhor falou comigo, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com tudo que Deus tem feito aqui nessa noite, na sua vida? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Amém? Na quinta-feira nós estaremos online novamente, e Deus continuará falando aos nossos corações. Amém? Estenda suas mãos. Paizinho, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado nesta noite. E agora te pedimos, leva-nos debaixo da Tua mão forte. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Dá-nos um retorno para o nosso lar, debaixo da Tua proteção. Aqueles que estão nos seus lares agora, Senhor, que eles se recolham, Pai, durante esses dias e continuem ouvindo a Tua voz. Que eles estejam debaixo da Tua proteção. Que sobre as suas casas, sobre, Senhor, as suas famílias, não haja, Senhor, nenhuma investida do maligno, mas que eles estejam protegidos em Ti. Pai querido, eu Te dou graças por cada uma dessas vidas, Senhor, que nos assistem pela internet e que recebem a Tua palavra. Que a Tua bênção penetre esse lar agora, que a Tua bênção penetre essas vidas agora, e que neste momento, Senhor, eles recebam, Senhor, a fé, a esperança,
da vitória. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, igreja, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vá na paz do Senhor.